Olá, olá! Eu sou a Marisol do Toque Terapêutico de Luz e este é o nosso quarto encontro da semana de aquecimento para a jornada da massoterapia holística. Nesta semana de aquecimento, nos encontraremos todos os dias às 8 horas da manhã, trazendo conteúdo de alto valor que vai te preparar para a jornada que vai acontecer dia 29, 30 e 31 deste mês. E hoje eu vou te contar um estudo de caso da massoterapia holística. Eu resolvi trazer esse caso porque ele é bastante comum, que atende às dores lombares, e para você entender como um atendimento eficiente pode te levar a ganhar 8K por mês com apenas 3 atendimentos por dia, mesmo que você esteja começando agora ou que você já tenha alguma formação. Agora, lembrando que se você ainda não está inscrito ou inscrita na jornada da massoterapia holística, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Tá ali na descrição do vídeo. Vai lá e te inscreve. Essa semana é de aquecimento para a jornada que vai começar a semana que vem. Não esquece, dias 29, 30 e 31. Então, vamos para a primeira etapa, né, do nosso atendimento, que é a anamnese, né? E o que é a anamnese? A anamnese é uma ficha que a gente preenche com os dados, com as informações do paciente, né? A respeito das informações como telefone, endereço, né? Dados assim para a gente entrar em contato e a respeito da saúde dessa pessoa. Nessa avaliação, né, inicial, você preenche também o diagnóstico bioenergético, que é a avaliação inicial dos chakras, né? É interessante fazer um preenchimento de anamnese juntamente com o paciente, né? Pois é uma maneira de coletar de modo mais humanizado e é mais rico em informações, com você conversando com o seu paciente, né? Muitos profissionais elaboram fichas do tipo questionário, que você vai só marcando um xizinho sim e não, né? E dessa maneira se perde muito da informação sobre o caráter emocional e psicológico do paciente, né? E sobre o momento em que essa pessoa está vivenciando, porque muitas vezes durante a anamnese o paciente ou a paciente já fala alguma coisa, já expressa alguma coisa do que está acontecendo, por que foi buscar o atendimento. Um detalhe interessante, né, quanto à anamnese é pegar a data do nascimento, né, do paciente ao invés de pegar a idade, pois tendo a data do nascimento, o que você tem? Você tem o signo da pessoa, né? E para os profissionais que usam essas informações do signo, que levam em consideração, né? É interessante porque com essa informação você consegue, né, entender melhor, por exemplo, até sobre o tipo de óleo essencial que você vai usar. Como assim? Por exemplo, signos de terra. Signos de terra costumam preferir óleos essenciais mais pesados da terra, mais amadeirados. E signos que são do fogo, por exemplo, eles preferem óleos essenciais mais quentes. Então, aí nós já temos uma informação que nos ajuda, né, no decorrer do atendimento, para fazer algumas escolhas iniciais, né? E qualquer pequena informação, na verdade, assim, te ajuda a compor uma ideia a respeito desse paciente. Então, fica um pouco mais fácil da gente, né, conduzir esse atendimento. O estado civil, por exemplo, né, pode te dar indícios sobre o estado emocional da pessoa, né? Assim como a profissão pode te contar sobre a autoimagem que essa pessoa tem. Também é muito importante perguntar sobre as condições de saúde, né? Sobre as alergias, sobre se a pessoa tem epilepsia, sobre se a pessoa pode estar grávida. Então, são questões que não podem faltar na ficha de anamnese, né? É importante perguntar o motivo que levou essa pessoa a te procurar. E assim que a pessoa responder qual a dor ou o problema, você pergunta a respeito da frequência, por exemplo, quanto acontece seguidamente, né? Ou há quanto tempo está acontecendo isso, há quanto tempo você está com essa dor, né? Se está tomando alguma medicação para aquela dor, né? Para aquele desconforto, né? Se está passando por algum período de tensão pré-menstrual,
E em seguida a gente parte para perguntas mais emocionais, psicológicas, né? Como se você tem passado por alguma situação de estresse, se você tem passado por alguma situação de problemas no serviço ou de tensão em casa ou algum problema específico. Para a pessoa, se ela se sentir confortável, ela já vai te falar alguma coisa, né? A respeito de algum estresse que ela pode estar vivenciando naquele momento. A partir da anamnese, teremos uma abordagem holística, né? Ou seja, nós vamos buscar aliviar tanto a dor física como a dor emocional, buscando o reequilíbrio energético, né? Mas, antes, eu vou te mostrar um pouco sobre anatomia do corpo e a emocional, da região do corpo de estudo do caso de hoje, tá bem? Então eu vou começar falando sobre a anatomia do corpo humano, né? A região que eu vou abordar hoje vai ser a lombar, né? Vai ser uma região da lombar e eu vou trazer então aqui, vou te falar algumas coisas. Eu vou te mostrar aqui do lado uma figura da coluna lombar e a coluna, ela é a base, ela é o que nos mantém eretos, tá? Ela é o pilar da nossa personalidade, tá bem? E ela também se refere à relação que temos com os outros, né? Numa visão psicológica e emocional. Ela também está relacionada sobre como nos vemos e como nos relacionamos com a sociedade. Então a nossa coluna, ela tem toda essa importância no nosso psicológico, no nosso emocional. Anatomicamente, a coluna lombar ela é composta por 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? Sendo que a L1 está localizada no ponto mestre das costas, é mais ou menos no centro das costas, e ela apresenta uma curvatura côncava, né? Ela tem uma curvatura natural da lombar. Cada vértebra nos traz uma informação emocional. E a seguir nós podemos ver que a região da lombar está relacionada a 2 chakras. São eles: o chakra do plexo solar, que é mais acima, perto da região estomacal, né? E o chakra sacro ou umbilical. Pela frente a gente chama umbilical, por trás é o chakra sacro, que está referente ao 2º chakra. O plexo solar é referente ao 3º chakra, tá? Então esses são os 2 chakras que envolvem essa região da coluna lombar, né? E eu vou tratar aqui nesse estudo de caso uma dor que é mais para a base da coluna, tá? Ele vai envolver mais o chakra sacro, tá bem? Então, os chakras são... Eu vou falar agora o que são os chakras, né? Eu tô falando e não expliquei, então eu vou te explicar o que são os chakras. Tem gente que pronuncia chakra porque é a pronúncia original, né? No Brasil a gente é portuguesa e fala em chakra. Então, os chakras são centros energéticos. A palavra chakra significa roda, tá? A palavra chakra significa roda. E cada chakra é um vórtice energético, né? E ele é emitido tanto pela região anterior, ou seja, pela frente, como pela região posterior, ou seja, pelas costas, né? Nós temos 7 chakras principais. 7 chakras principais e 21 chakras menores, tá bem? Então, os chakras, eles estão relacionados com os nossos processos emocionais. E a gente somatiza, né? A gente torna material, a gente materializa no nosso corpo, ou seja, a gente imprime no nosso corpo aquilo que vivenciamos emocionalmente e energeticamente. Eles também estão relacionados com as nossas glândulas endócrinas, que são estruturas responsáveis por expelir hormônios que controlam as funções do nosso corpo, tá? Os chakras estão relacionados a determinadas frequências vibratórias também, né? Porque eles são energia, então eles estão relacionados a frequências vibratórias, que podem ser trabalhadas através de algumas técnicas que eu vou citar aqui. Por exemplo, você pode trabalhar os chakras com a respiração, o reequilíbrio dos chakras com alongamentos,
para desbloquear o fluxo energético. Você pode trabalhar com mentalizações, com a cromoterapia, com a vibração sonora e com a ação da aromaterapia. Energeticamente, através da cristaloterapia, a gente também pode buscar esse reequilíbrio. Através da intenção de cura, a gente também pode buscar esse reequilíbrio. A intenção de cura do terapeuta, usando cristais ou não, a gente pode buscar por esse reequilíbrio energético. Então, eu vou entrar agora mais especificamente no estudo de caso. E eu vou explicando mais algumas coisas agora no decorrer desse estudo de caso. Agora eu vou falar a respeito da somatização. Né? O nosso caso é um paciente que nos procurou com a somatização, nos procurou com uma dor no corpo. Né? E como profissionais massoterapeutas holísticos, nós já vamos saber informações que esse paciente traz por trás dessa dor. E sabendo dessas informações, nós podemos conduzir terapias, né, paralelas à terapia da massoterapia para entregar mais saúde e uma permanência daquele bem-estar, porque a gente vai estar trabalhando o problema da sua raiz, da sua origem, né? Então, a somatização é a materialização dos nossos processos mentais, das nossas questões emocionais e energéticas, né? Nós vamos agora começar a entender essa correlação entre corpo, emoção e energia, né? Primeiramente, fazendo uma interpretação bioenergética da região, né, nós encontramos uma dor localizada entre L4, L5 e S1. S1 é a vértebra da região do sacro, do osso sacro. E essa região é referente ao chakra sacro, né? Apesar do nome que se refere somente à vértebra da região do osso sacro, né? Essa região do chakra sacro também envolve essa região da lombar. E ele é circular, então ele pega toda uma região, né? E não um ponto. Ele pega uma região. E por isso, a região do chakra sacro trata-se também da região das últimas vértebras da lombar. Então, através da interpretação bioenergética, né, que é um estudo da energia, é um estudo dos chakras especificamente, e a gente tem referidos a algumas percepções referentes a cada chakra, né? Por exemplo, o sexto chakra, que é o chakra da terceira visão, ele está relacionado com a percepção da visão, da intuição. E o quarto chakra, que é o chakra cardíaco, ele está relacionado com a percepção do amor, tanto do amor próprio como do amor às outras pessoas. E o chakra do sacro, que é o segundo chakra, que é o que nós estamos falando nesse caso clínico, ele traz a percepção emocional, né? Então, ele é muito sensível para essa situação da percepção emocional. Então, este desequilíbrio da região do chakra em questão, ele é detectado com o diagnóstico bioenergético, mas a seguir, mais à frente, você vai ver como tratar energeticamente esse chakra, tá bem? Ele é detectado em desequilíbrio energético, então, com diagnóstico, e ele é perceptível também pela dor localizada na região. E o fundamento emocional, nós trazemos com essa interpretação, porque nós sabemos que essa dor localizada naquela região, que esse desequilíbrio energético naquela região tem significados. E essa é a jogada do massoterapeuta holístico. O massoterapeuta holístico traz esse conhecimento que o massoterapeuta tradicional não tem, tá bem? Então, em segundo lugar, né, a interpretação emocional dessa somatização nos leva a perceber que é uma pessoa que pode estar passando por uma situação familiar difícil, que pode estar passando por uma situação familiar tensa, com conflitos, né? Pode se referir
a um sentimento de autodesvalorização, por ter que se submeter a algo que ela não quer se submeter, ela tem que fazer algo que ela não queria fazer, né? Ela pode estar se sentindo desvalorizada, por exemplo, no trabalho, ela pode estar se sentindo diminuída com relação a outras pessoas, né? Ela pode estar com um problema mesmo familiar, com um familiar que acaba baixando muito a autoestima daquela pessoa. Então ela está passando por um processo de autodesvalorização, de impotência, né, com relação à vida dela. E também pode estar muito relacionado, pode chegar no nível de estar relacionado à falta de vontade de seguir em frente, né? E a falta de iniciativa, né? Dependendo do perfil dessa pessoa, pode ser um momento em que essa pessoa não está conseguindo decidir coisas, tomar frente do que ela quer na vida dela. Então a situação está paralisando ela está paralisada pela situação e ela não consegue tomar frente do que ela quer, decidir coisas, né, e arcar com as consequências das suas escolhas. Então essa região do chakra, ela também se refere à criatividade, à iniciativa, como a gente já disse, ao impulso de vida, né, que tem a ver com essa vontade de seguir em frente, né, e ao entendimento sobre o merecimento. Essa região também tem a ver com isso. Às vezes as pessoas não se sentem merecedoras daquilo que é bom e está relacionado com essa região, né? E então, quando você vê uma pessoa que não tem iniciativa, não está tendo energia para viver, não está tendo garra para lutar pelas coisas, para sair de uma situação, ela provavelmente vai estar com desequilíbrio nesse chakra, nessa região. Então a interpretação emocional, né, desse desequilíbrio que nós detectamos com o diagnóstico bioenergético e com essa dor já somatizada, né, nós podemos tirar todas essas conclusões do fundo emocional. E assim, a pessoa pode trazer um desequilíbrio energético, né, acho que a gente pode detectar energeticamente com o diagnóstico, e ela pode não estar somatizando ainda, ela pode estar vivendo aquilo energeticamente, mas ela ainda não tornou material. E aí, quando a gente consegue detectar algo assim e tratar antes que se somatize, é excelente, é o melhor caso que a gente pode ter, são aqueles casos em que a gente detecta energeticamente, já trata e sequer se somatiza, sequer se torna material, né? Então a gente consegue evitar danos maiores àquele corpo, à saúde daquele corpo, né? Agora, quando a gente detecta já somatizado, aí a gente vai trabalhar, né? E provavelmente a gente vai precisar de mais alguns atendimentos para a gente poder ir desfazendo aqueles nós e desfazendo aquela somatização. Bom, e em terceiro lugar, né? Nós sabemos que todas essas possibilidades todas essas possibilidades que eu falei assim de interpretações emocionais, elas derivam dos processos mentais, ou seja, das crenças que essa pessoa carrega, né, sobre si e sobre o mundo que a rodeia. Então, quando nós vamos tentar ajudar, nós vamos tentar fazê-la desfazer essas crenças limitantes para desfazer os nós emocionais, né, em busca desse reequilíbrio energético e da saúde física. Em quarto lugar, nós vamos trabalhar o corpo físico, respeitando as limitações corporais desse paciente. Ou seja, nós faremos, por exemplo, alongamentos se a condição clínica permitir, né? Nós vamos aplicar os princípios herbáceos se não houver restrições, como por exemplo alergias, né? Por isso a gente tem que preencher a anamnese. Então agora nós vamos entrar para a sequência do tratamento, né? Eu vou comentar sobre a sequência do tratamento. Nós podemos ter abordagens diferentes dentro da massagem holística, né? Porque nós não temos um protocolo assim, fechado, exato para cada caso. Nós temos possibilidades de tratamento dentro que a gente pode ir mudando, né? A gente pode ir adaptando de acordo com as necessidades dos pacientes.
E então eu vou citar uma possibilidade de tratamento para essa dor na lombar, tá? Então, em primeiro lugar, vamos começar aqui em ordem para a gente não embaralhar a ideia de ninguém. Vamos em ordem. Primeiro, nós começamos, né, no tratamento reequilibrando energeticamente, né, o nosso paciente. Nós vamos começar pelo equilíbrio energético, tá? E neste caso, né, eu vou optar por fazer o uso de um óleo essencial no difusor e a remoção do muco energético. Como é que eu já vou fazer isso? No momento que eu termino a anamnese, né, que eu peço para a pessoa deitar, faço o diagnóstico bioenergético, vou anotar na minha ficha de anamnese o meu diagnóstico energético. Nesse momento mesmo que eu já fiz a detecção do desequilíbrio energético, eu já sei que óleo essencial eu vou usar no difusor e já vou começar a aromaterapia naquele momento, né? E a aromaterapia, ela vai agir no emocional, mas ela vai me ajudar com a energia. E nesse caso, eu pegaria o meu cristal, né, e faria a remoção do muco energético, tá? Durante o tratamento é possível colocar também uma pedra referente ao chakra próximo do paciente enquanto a gente está trabalhando. E seguiria com o tratamento, tá bem? Então eu faço reequilíbrio energético e passo para a minha próxima etapa do tratamento. Em seguida, eu falaria para essa pessoa se alongar junto comigo, né? Eu diria para ela fazer algumas respirações que tem a ver com o reequilíbrio energético, com a reposição da postura, com o relaxamento, para aceitação do tratamento. Então eu faria uma respiração, né, e alongamentos. Assim o fluxo energético se potencializa, né? Eu faço um tratamento energético com os cristais e em seguida eu faço alongamentos para esse fluxo energético se potencializar. Chegou no teu limite? Não são alongamentos muito longos, são alguns alongamentos, tá bem? Em seguida, eu faço com essa pessoa uma mentalização das palavras de poder para que eu possa trabalhar os processos mentais. Eu sei que essa região está relacionada com algumas questões, né, emocionais. E essas questões emocionais, elas derivam dos processos mentais. Por isso eu parto para um processo para trabalhar a clareza daquela pessoa. Se eu começar a mentalizar com ela palavras que fazem ela acordar para questões que ela pode estar amarrada, que ela pode estar se sentindo assim presa com aquelas questões, e ela começa a pronunciar coisas que são opostas daquilo ruim que ela está vivendo, ela pode acordar daquela situação e passar a encarar os problemas dela de uma outra maneira, né? Então, eu faço algumas mentalizações. Vou dizer aqui algumas frases que eu mentalizaria com essa pessoa. Eu diria assim, ó, eu vou falar uma frase e em seguida eu quero que tu pronuncie essa frase do fundo do teu coração, do fundo da tua alma. Tu pronuncie ela verdadeiramente, tá? Então, qual seria uma das frases? Por exemplo, eu realizo o bem. A segunda frase, eu tenho iniciativa. Terceira frase, eu sou responsável por tudo que eu conquistei. Quarta frase, eu sou responsável por tudo que eu ainda conquistarei. Quinta frase, eu recebo o amor. Sexta frase, eu enxergo os meus medos e os transformo em clareza e direção. Sétima frase, eu me adapto e decido o rumo dos meus próximos passos. Então essas são algumas frases, né, que são palavras de poder
que levam essa pessoa a trabalhar seus processos mentais, a sua força, a sua energia e o seu emocional com relação a essas questões tão profundas. Elas são muito profundas. Inspira lentamente e profundamente. Expira lentamente. Inspira. Segura 3 segundos. 1, 2, 3. E expira. Agora nós vamos pronunciar algumas palavras de poder, né? Então eu trabalho isso com essa pessoa. Essa pessoa pode pronunciar e ficar quieta, ou ela pode depois, né, ficar quieta depois, ou ela pode pronunciar e começar a chorar. Porque às vezes a gente faz ela mexer com uma emoção e tem pessoas que são mais abertas, assim, que são mais sensíveis, outras pessoas são muito sensíveis, mas são muito fechadas. E às vezes se endurecem, não conseguem relaxar e deixar a emoção transbordar. Então, se essa pessoa chorar, tu deixa ela chorar, tu acolhe ela, é bom chorar, é bom expressar o que tá trancado. Então, tu deixa ela chorar, deixa ela se tranquilizar, serve uma aguinha para ela e depois, se ela quiser, você continua. Se essa pessoa precisar chorar e ela tomar o tempo do teu atendimento chorando, não tem problema, faz parte do processo dela. Aí você vai fazer assim, então tu vai dizer para ela que isso faz parte do atendimento que acontece, que faz parte do processo de cura e que o ideal é que vocês marcassem mais sessões para que vocês pudessem ir desfazendo esses nós de uma maneira mais eficiente. Aí provavelmente essa pessoa vai remarcar contigo, tu vais poder continuar todo esse processo, né? Se for possível continuar o atendimento, o que tu vais fazer? Então, depois de fazer as mentalizações, né? E se for possível continuar o atendimento, então eu pego o óleo essencial que eu quero trabalhar na massagem e eu já diluo ele ali com o meu óleo carreador, como eu sempre explico, né? Ou se eu for fazer a sinergia, eu já faço a minha sinergia ali, já deixo prontinha. Eu pego um pouquinho dessa sinergia e eu esfrego nas minhas mãos, né? Eu paro um pouco próximo do rosto do meu paciente e peço para ele inspirar, né? Para ele inspirar, para que aquela sinergia fazer um efeito no sistema límbico dessa pessoa novamente. Depois eu passo para a massoterapia. Na massoterapia a gente vai trabalhar ali com as manobras da massagem, né, para aquela região e usando os princípios herbáceos. Nós podemos usar tanto os princípios herbáceos das ervas como dos óleos essenciais, né? Eu sempre me refiro de um modo genérico porque o que diferencia um do outro é que os óleos essenciais eles são altamente concentrados, então a chance de a gente conseguir melhores resultados com os óleos essenciais é maior. Mas a gente pode também usar as ervas durante os nossos tratamentos. Então, fica a critério do terapeuta, né? Da massoterapeuta ou do massoterapeuta holístico. Independente da dor que o paciente traga, nós nunca começamos direto em cima da dor. Nós começamos sempre com uma dor na lombar, nesse caso a gente trabalha as costas e por fim nós vamos para a lombar. Então, depois de fazer as costas, a gente vem para a lombar e iniciamos com a efleuragem. É muito bom fazer a aplicação de calor. Se tiver uma mantinha para colocar aqui nessa região, para ativar a circulação da região é bom. Se tiver pedras quentes e quiser trabalhar com as pedras quentes, pode ser também. E movimentos que você pode fazer na lombar, movimento circular de efleuragem, com um pouco mais de vigor, um pouco mais de velocidade, para aumentar a circulação nessa região. Depois de trabalhar bastante com a efleuragem, você pode vir fazendo movimentos circulares, pode ser com os 4 dedos ou
com o polegar, sempre forçando de fora para fora da coluna. Aqui é o centro da coluna, você vai forçar para fora da coluna. Uma maneira bastante eficiente de trabalhar essa região sem forçar tanto as mãos é usando o cotovelo. Movimentos circulares também. É um movimento mais intenso, sempre cuidando para não trabalhar em cima da coluna. No final da coluna nós temos duas covinhas, as covinhas de Vênus. Essas são duas regiões que condensam bastante tensão, nós podemos trabalhar bastante em cima delas, ou também em movimentos circulares simultâneos. Para destensionar essa região, você também pode usar os seus antebraços e abrir essa região. E aqui nessa região, quando for abrir, você coloca o peso do seu corpo para abertura. Outro movimento também é usando as duas mãos espalmadas aqui, força para fora. Vem e força para fora. Fora é da coluna para fora, da coluna para a lateral. Então, alivia o peso da mão, vem na lateral da coluna e empurra. Alivia o peso da mão quando chega na lateral da coluna de cá, traz. Né? Empurra e puxa o lado de cá. Como se fosse um movimento em 8. Vai e vem. Vai e vem. Você sempre trabalha, agora falando da postura da massagista ou do massagista, sempre movimentando o seu corpo. A massagem é uma dança para as mãos e também para o corpo do profissional. Você tem que se movimentar, distribuir o peso do movimento nas suas pernas, para você não se tensionar, não tensionar os ombros no momento de fazer um movimento desses assim. Usar o peso do seu corpo, a força dos seus braços, sem tensionar o seu corpo. Então, por fim, após então usar na massoterapia, as manobras da massoterapia, junto com os princípios herbáceos, né? E você pode usar também no fim ali aplicação de calor para diminuir a dor, né? Para aumentar a vasodilatação, e isso ajuda bastante no tratamento. Pode ser através das pedras vulcânicas, se você tiver, ou uma mantinha pequenininha para botar na região só. Então, ajuda bastante a gente trabalhar com o aumento da vascularização local. E, por fim, né, depois de a gente fazer toda essa abordagem, a massoterapia holística então passa por todas essas etapas, né? A massoterapia holística, ela aborda desde o trabalho energético, os processos mentais, os processos emocionais e a somatização, que é o corpo físico. Então, esse é o diferencial da massoterapia holística, né? Nós não trabalhamos somente a somatização, somente o corpo físico, nós trabalhamos todo um processo de terapia, né, de massoterapia holística. Então, nesse caso, no final aqui do procedimento, né, eu ofereceria um protocolo, né, outros protocolos, eu ofereceria uma continuidade do tratamento, né. Então, assim, você finaliza um protocolo de atendimento de massoterapia holística, trabalhando o ser humano em todas as esferas, né, energética, emocional, os processos mentais e o corpo físico, né? Então, a gente trabalha o ser humano de um modo integral, né, de uma maneira holística, né? Trabalhamos o ser humano como um todo. Por isso, massoterapia holística, esse é o diferencial entre os profissionais. E então, finalizamos aqui o nosso caso clínico, né, o nosso estudo de caso,
né, da massoterapia holística. E então eu te convido mais uma vez para, se você ainda não é inscrito ou inscrita na jornada da massoterapia holística, que você venha aqui no link embaixo, que está na descrição do vídeo, e se inscreve para a jornada que vai acontecer dia 29, 30 e 31, semana que vem. E a gente vai ter muito mais conteúdo lá sobre a massoterapia holística. Então, te aguardo lá.